E aí, galera? Tudo numa boa, tudo tranquilo. Eu tô na beleza, na tranquilidade. Não pude fazer vídeo semana passada inteira, mas sedento para fazer vídeo hoje. E escolhi o tema palavra. Mas por que palavra no ambiente? Hoje, um ambiente dominado pela política, né? Por grandes eventos. Mas, insisto, eu quero falar sobre a palavra, porque, vou insistir, nada há sem que haja palavras. Entre nós e o mundo, o que existe, né, são palavras. Eu estou impossibilitado de entender o mundo, de me conectar ao mundo sem a palavra. Vou falar especificamente a palavra mesmo, né? É, é, porque é disso que eu estou com vontade de falar. Aquela palavra do dicionário, né? Seja ela escrita, seja ela ouvida, enfim, a palavra. Né? Eu quero dizer que, já na abertura, dizendo que é a palavra que me conecta com as coisas, eu preciso dizer que, a depender da conexão, vejam, a depender do que me liga às coisas que me cercam, sejam elas concretas, uma parede, sejam elas abstratas, como a política, a filosofia, a qualidade disto, desta conexão, tem a ver com palavras. Percebem que quando eu assisto a um vídeo que tem uma conexão boa, um vídeo de qualidade, né? Melhor dizendo, que a tela tenha qualidade, a tela, muitos pixels, né? Essa qualidade é ótima. Eu enxergo muito bem as diferenças de cores, e, enfim, todas as nuances possíveis. Eu saio maravilhado, né? Às vezes até depende da qualidade da imagem que eu entenda o que está acontecendo. Mas se a qualidade não é boa, faltam pixels, né? É muito confusa a imagem, né? Ela não não só ela não é agradável, quanto eu tenho problemas para entendê-la. As palavras são mais ou menos isso. Eu posso ter uma qualidade muito boa dentro de mim de qualidade para que eu entenda as imagens de fora para dentro, ou seja, o que acontece, o que me falam, o que me dizem, o que leio, o que eu ouço, enfim, o que eu percebo do mundo, e portanto imagem mental muito boa, né? Não só eu vejo, né, verbalmente as coisas, quanto eu a percebo muito bem dentro da minha cabeça, quanto eu vou me expressar, né? Muito bem, ou seja, a minha expressão pode ter muitos pixels, e eu ser, portanto, um sujeito que consigo me expressar muito bem. Percebam que eu já estou falando de uma dependência da palavra. Eu tenho, curiosamente, é, palavras martelo. Vamos supor que é, eu sou um ávido conhecedor de palavras martelo. Palavras martelo. Martelo, né? Serve para bater nas coisas, pode servir para quebrar coisas, para achatar coisas. Um martelo serve, né, para violentamente colidir com coisas. Hoje em dia, né, todos nós temos palavras martelo. A imprensa tem, o discurso de ódio tem, todo mundo tem palavras martelos. Alguns martelos são mais delicados, outros martelos são mais grosseiros, mas todo mundo tem. Parece que a gente vem
de fábrica já, com palavras martelo. Mas, entretanto, existem inúmeras atividades, né, infinitas atividades, que rejeitam o martelo. Não pode ter martelo, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma pintura, eu vou pintar uma obra de arte, né? Eu preciso de palavras pincéis. E percebo que já palavras pincéis não vêm de fábrica. É preciso ter algum cuidado. Palavras pincéis, elas devem ser buscadas. Eu posso ter uma grande emoção, né? Ter uma vontade muito grande de pintar algo fantástico, mas se eu só tenho martelo, palavras martelo, eu posso até tentar, posso até fazer uma escultura, quem sabe, mas com alguma dificuldade, se é só palavras martelo. E já vou dizer por quê. E, mas pintar é a palavra de preciso de palavras pincéis. Então eu tenho que buscar. Aí já fica um tanto mais raro, né? E quando eu falo em pintar, palavras pincéis e martelar, estou falando em produzir, né? Produzir uma pintura, produzir aqui, não sei, pode ser um muro, pode ser uma estátua, né? Esculpir uma estátua. Mas percebam que, muitas vezes, vejam, para eu usar o martelo para produzir uma estátua, uma obra de arte, uma escultura, talvez eu precise de palavras pincéis, porque talvez eu faça uma escultura porque li poesia, porque li um romance. Ou porque vi uma pessoa que eu me apaixonei e tive aquela emoção muito grande. Consegui verbalizar dentro de mim com palavras pincéis e usei a palavra martelo. Então, para eu receber, eu preciso de palavras pincéis. Então, emitir com palavras martelo. E não é que deu certo, mas se eu tivesse enclausurado, preso em uma ou em outra, eu teria dificuldade. Vejam, eu considero bastante importante, por exemplo, palavras caneta. Não qualquer caneta, não uma Bic, né? Perdão aos produtores da caneta Bic, né? Mas essa caneta, o que eu quero dizer com essa caneta? Essa caneta, eu vou imaginar que é uma caneta de pena, muito delicada, ela tem que ter tinta, né? É preciso um certo cuidado, delicadeza no manuseio dessa caneta. Ela é muito delicada. Percebem que para usar essa caneta é preciso uma habilidades, destrezas e tempo de uso muito maior, provavelmente, do que o uso da palavra martelo. A palavra martelo, para o discurso de ódio, é muito boa, né? Mas esta aqui é muito mais delicada. Esta aqui é para a poesia, esta aqui é para um discurso, assim, muito especial. Portanto, percebo que vai se reduzindo, né, as pessoas que conseguem usar determinados instrumentos. E agora vamos falar de justiça. Bom, qual justiça, professora Milka? Vamos falar da justiça, aquela discussão com o Estado. Bom, para falar com o Estado, ou sobre o Estado, é preciso um repertório muito especial, né? E existe um manual, né? Um manual. Por exemplo, esse é um manual bastante. Eu boto meu cartão aqui, né? Dá para o cartão, né? Esse é um manual bastante interessante. Manual, né? É um dicionário jurídico. Dicionário jurídico, mais aquela caneta, né? Talvez mais as palavras pincéis e talvez o martelo sejam importantes, mas, e neste caso, se eu souber falar com o Estado,
Para que eu possa compreender a fala do Estado, eu preciso daquele manual. Perceba que os hipossuficientes verbais, hipossuficientes, os desvalidos de palavra, eles estão, de certa forma, limitados também na expressão e na compreensão de determinados espaços sociais. Quem tem martelo, e nascemos com martelos, geralmente são fáceis de entender o discurso de ódio, são emissores fáceis, não só da compreensão, mas emissores fáceis do discurso de ódio, porque eles estão acostumados, nascem prontos, acho que muito antes da escrita nós já tínhamos martelos, expressões martelo, né? Então ele é muito fácil, muito tranquilo de uso, qualquer criança usa, qualquer pessoa usa, não precisa de treinamento especial para usar palavras martelo. Agora, outras determinadas palavras, pessoas são hipossuficientes. E aqui está a minha preocupação com a hipossuficiência verbal, no sentido de ter quantidade e qualidade de palavras, além de saber, pela destreza, pelo hábito, o seu uso adequado. E o uso adequado não é necessariamente um encaixe, conceito e palavra. Não, mas em qual conceito, em que sentido essa palavra será usada? Eu posso usar uma palavra martelo, né? Como se fosse uma palavra pena lá na poesia, uma palavra pincel na poesia, né? Há que se saber usar os instrumentos verbais que se tem. E, portanto, os hipossuficientes de quantidade, qualidade e de convivência, e hipossuficientes na experiência do uso da palavra, e, portanto, quase que só conectados com a palavra martelo, são pessoas difíceis, são pessoas, né, com grande dificuldade de compreensão de textos e contextos e de expressão de textos e contextos. E aqui eu quero dizer, já encerrando, que os hipossuficientes verbais proliferam em todas as camadas. E aqui eu não me confundo com hipossuficiência social, hipossuficiência, né, de recursos financeiros para a sobrevivência. Também estes, e muito estes, né? E aí, eu não sei, provavelmente vítimas do sistema, mas eu vejo uma juventude, né, e alguns políticos, em especial da extrema-direita, digo com tranquilidade, hipossuficientes, hipoletrados e, portanto, com grande dificuldade cognitiva. Quase uma capacidade cognitiva destruída. Mas a juventude também. Esse grupo de pessoas usando a mesma expressão para dizer muita coisa. A mesma gíria, porque não, para dizer muitas coisas, porque não tem condições de compreensão e de expressão de maneira especializada. Ela quer dizer, a pessoa sente X, mas diz aproximadamente X, porque não tem recursos de vocabulário. Existe esforço? Exige, porque exige leitura. Exige esforço? Sim, porque existe necessidade da escrita. E aqui, sem querer, mas já disse muito, eu fiz escrita. Perceba que eu usei a minha mão, não usei o teclado, eu usei a minha mão. Sim, entendo que a escrita manual de próprio punho, porque ao escrever com o próprio punho, o punho acompanha meu tempo mental, meu tempo cerebral, e não o tempo do teclado, né? De próprio punho, eu faço obras de arte
Cada letra é uma obra de arte, como se fosse uma pintura. Portanto, a minha fala de hoje, breve, inclusive, é sobre isso, né? Reflitamos o tanto que sentimos e não conseguimos dizer, muitas vezes preso a palavras e martelos, e o quanto que não compreendemos o que nos dizem, porque não temos repertório para compreender. Então, existe, do seu ponto de vista da comunicação, muitas possibilidades de expressão e de compreensão, mas eu tive vontade de falar especificamente da questão da palavra, porque é uma preocupação que eu tenho. E a palavra é o meu sustento, é a minha vida, é disso que eu vivo. Portanto, vamos repetir. Abraço e até a próxima.